esperar uma excelente briga nessa segunda sessão de treino oficial, embora a temperatura prejudique um pouco, porque aqueceu bastante, a pista teoricamente pode piorar, mas como os carros não vinham andando bem ontem, e o próprio Senna disse que nem ele vinha pilotando bem, então a possibilidade é de melhorar bastante. Nós não temos nenhum brasileiro na pista, mas temos um muito importante, um talento reconhecido pela imprensa internacional, aqui conosco na cabine. Gil de Ferran participa da Fórmula 3000 europeia, é o quarto colocado no campeonato com 9 pontos. O líder é Coulthard com 21 pontos. Gil de Ferran larga na prova que vai acontecer depois do treino oficial. Ele larga na terceira fila, na mesma categoria que temos os brasileiros Constantino Júnior, com 14º tempo na 7ª fila, e o Pedro Paulo Diniz, que larga com o 26º melhor tempo. 3 brasileiros na Fórmula 3000 e o destaque Gil de Ferran, que fala da sua expectativa neste desafio que é Hockenheim. É verdade, Hockenheim é uma pista muito difícil, porque é uma pista, como o Reginaldo havia dizendo, de altíssima velocidade, o que faz com que você necessite de usar muito pouca asa, e isso faz com que o carro fique muito difícil de pilotar. Mas o nosso carro está bem regulado para hoje à tarde e, se Deus quiser, eu vou ter uma boa corrida. Aí a expectativa do Gil de Ferran na prova de hoje, importante uma vitória para ele, a gente torce. E o resultado dessa prova você terá no Esporte Espetacular. Enquanto vê o Wendlinger, uma volta forte na casa de 1:42,2, o Wendlinger faz o melhor tempo deste treino, desse segundo treino, que nós temos agora 9 carros na pista. 9 carros na pista, nenhuma grande fera. O Warwick também está aí, está indo, forçando o Warwick também, virando na casa de 1:42,4. Ainda em relação ao Gil de Ferran, é importante chamar a atenção para o fato de que, de 4 provas disputadas, ele venceu uma. Nenhuma prova se repetiu o vencedor. 4 vencedores diferentes na categoria esse ano, uma categoria que vem muito disputada. E ainda se referindo ao que falou o Gil de Ferran em relação às dificuldades de Hockenheim, você pode imaginar isso transportando o que ele disse da Fórmula 3000 para a Fórmula 1. Você tem toda aquela parte de altíssima velocidade, que diríamos assim, 2/3 da pista, 2/3 do percurso, aliás, de um longo percurso de quase 7 quilômetros. E tem aquele 1/3 que é de curvas de baixa, onde as freadas muito fortes. Então você tem que tirar a asa do carro, quer dizer, regular o aerofólio quase a zero. Você vê aí o perfil da asa, que é quase zero, para andar em reta. Só que chega naquela parte de mista, tem que haver um certo compromisso para o carro não ficar tão desequilibrado. Então, todas essas dificuldades que são trazidas por Hockenheim aos pilotos a cada ano, hein? A cada ano, a dificuldade é muito grande de acertar o carro. Você vê Martin Brundle. Martin Brundle fechando a outra volta forte, 1:46,649. Uma boa volta de Martin Brundle, a melhor volta dele até aqui. Nenhum brasileiro, nós temos 9 carros na pista. 1:41,649, essa volta do Martin Brundle. E a gente, só para fazer uma comparação das médias, a Fórmula 1, a média dos melhores tempos na casa de 250 km por hora. O Gil de Ferran vira uma média de 215 km por hora com a sua 3000. E nós temos outro brasileiro, Toninho Canaan, teve um excepcional resultado nos treinos na Fórmula Opel. Ele é pole position e o Tony Canaan vira na casa de 180, em média 180 km por hora, para que você possa ter uma comparação entre as 3 categorias que são as atrações desse final de semana aqui em Hockenheim. Agora o Blundell, que tem tido um desempenho melhor do que Brundle. Blundell, 4º melhor tempo conseguido no treino oficial de ontem, 1:40,279. Ele está agora exatamente naquela parte mais lenta do estádio, onde faz falta
a asa para poder ter mais aderência e mais desempenho na saída, aí nesse ponto. E Blundell faz uma boa volta, 1:40.606. 1:40.606, 4 décimos mais lento que ontem. Aliás, a maioria dos pilotos está mais lenta que ontem, exatamente em função do calor aqui em Hockenheim. Mas com o decorrer do treino, eles devem melhorar o rendimento, apesar do calor, como a gente disse no início dessa transmissão. Agora você vê, é impressionante o rendimento, a melhora do rendimento dos carros Ligier das 3 últimas corridas para cá. Uma equipe que realmente vem evoluindo bastante, esse ano se apresenta bem e que é bom lembrar, né? Isso é importante, né? Tem um motor Renault, então só isso já faz bem a diferença. E o Blundell, que desde o primeiro dia chegou ao Hockenheim, tem andado bem na frente do Martin Brundle, seu companheiro bem mais experiente do que ele. O Kyo Katayama é o último colocado no grid. E ele tem que tentar de tudo. Já melhorou o Katayama, porque o último colocado é o que sai. Agora ele deixou o problema para o Alboreto. Katayama melhora. 25ª posição para Katayama. E aí a rodada conseguiu controlar na grama. O Herbert. Carl Wendling agora. Existe um acordo firmado entre as equipes aqui para que a partir de Hockenheim, isso aliás é muito justo, que a partir de Hockenheim larguem os 26 carros. Não tem mais a eliminação do 26º colocado. Expectativa para a entrada de Ayrton Senna. Robinho está na pista. Fez uma volta forte, 1:42. (152) 1:42, 152, a volta de Rubinho Barrichello. O Wendlinger vai para o box e o Rubinho melhora, hein? Rubinho faz 1:42.025. Ele melhora em relação a ontem. É o 16º. Ele supera Leto na posição. Leto fica com o 17º tempo. Christian Fittipaldi ainda não entrou na pista. Fica com 19º tempo provisoriamente. Prost, Schumacher, Hill, Blundell, Senna e Brundle, os 6 primeiros. Na pista, apenas as Ligier desses 6 primeiros. A de Blundell e a de Brundle. Aí você vê, exatamente no trecho lento, no trecho do estádio, você vai junto com Berger. O Berger, que pela primeira vez nessas últimas 4 ou 5 corridas, tem conseguido andar mais que o Alesi, o seu companheiro da equipe Ferrari. Tem feito um bom treino aqui o Berger, se bem que a Ferrari não se acerta de jeito nenhum. Porque o grande problema da Ferrari tem sido exatamente acertar a sua suspensão ativa. Ela funciona quando quer. E aqui, esse ano especialmente, a pista está muito ondulada. Até, para você ter uma ideia, até o Alain Prost, com a suspensão ativa perfeita da equipe Williams, reclamou da falta de equilíbrio do carro no momento dos bumps, né? No momento que o carro salta do chão por causa das ondulações. Christian Fittipaldi também na pista. Terceiro brasileiro a entrar, Christian Fittipaldi. Você foi junto, opa, deu uma fritada aí. Esse trecho é realmente um dos desafios, porque a chegada já é um desafio em termos de freio, de redução rápida de marchas. Aí os carros já não têm aquela aderência normal que tem nas partes de baixa dos outros circuitos, exatamente em função das grandes retas, como essa, por exemplo. Aí Berger está sem asa, está praticamente no máximo da velocidade. E essa aproximação que é um desafio, olha. O máximo da velocidade aí em Hockenheim quer dizer 340 km por hora. Não é o caso da Ferrari, que chega a 330. Mas naquele ponto da reta chega-se a 340. Aí já está no misto.
Mas você viu aquela fritada do Berger e eu pensava aqui comigo, o Berger é um piloto que, pelo menos nessa temporada, não dá para você elogiar muito, não. Estava acabando de dizer que estava andando na frente do Alesi, ele deu aquela fritada. Mas aí tem uma desculpa. Foi exatamente num ponto daquele que tem as ondulações todas, que os pilotos reclamam, aqueles bumpings, que no momento da freada, o momento que a roda sai do chão, a hora que voltar, vai fritar mesmo. E aí, Ayrton Senna. 3 brasileiros na pista. Rubinho virou na casa de 1:42,031. Portanto, no ritmo de ontem. Rubinho Barrichello. Christian na pista. E Senna já virando 1:39,682. 1:39,682. A TV alemã mostra a volta seguinte, possivelmente a volta do respiro. Senna com esse tempo excepcional. 1:39,682 é o terceiro melhor até aqui. Senna que ontem fez 1:40,642, tirando praticamente um segundo em relação a ontem. Senna vai para o terceiro melhor tempo e a milésimos de segundo, mais precisamente 42 milésimos de segundo do melhor tempo de Schumacher de ontem. Schumacher que não entrou na pista ainda. Ele fica a 42 milésimos de Schumacher, supera Hill, supera Blundell. Mas você viu ali nessa outra volta, como o Blundell que está ali atrás, acabou atrapalhando o Senna no momento da entrada da chicane. Aquela volta, a volta que ele fez foi boa. A seguinte foi prejudicada e agora ele vai para uma outra. Aí o brasileiro Ayrton Senna. E já fez 1:39,682 nesse treino. Fecha essa com 1:39,878. E esse prejuízo foi exatamente aquele momento com a Ligier. Rubinho mantém a média, fica estável na casa de 1:42,1. Christian melhora, mas ainda não o suficiente em relação a ontem. Christian está virando na casa de 1:44, quando ontem conseguiu 1:42,7. O prejuízo do Senna naquela tomada de chicane ali do Blundell foi grande, porque aquela era a última volta que ele tinha com esse jogo, tanto que ele já diminuiu, já tirou o pé. Senna que ontem também não teve sorte no final, foi prejudicado por uma bandeira vermelha, exatamente no instante que ele tentaria fazer a sua última volta, e para ele, na expectativa dele, a flying lap dele de ontem, a volta voadora, o melhor tempo. Não pôde fazer em função de uma situação de segurança na pista, em função de uma escapada, veio a bandeira vermelha e com isso ele teve que recolher. Mas já começou com apetite. Herbert faz 1:42,970. Herbert tem a 13ª posição. Ele não melhora em relação a ontem. Está mais de um minuto. Olha o Berger. Olha o Berger. Olha o Berger. O Reginaldo falava quando da fritada. Problemas exatamente quando ele escapava nas curvas. Mas com ele parece que está tudo bem. Olha, a batida foi forte, mas muito forte. Você, o carro, e lembrando que é no momento em que tem pneus de proteção. Olha o replay da batida. O Berger não dá para elogiar, não. Foi na chicane, hein? Foi na chicane. Ele foi direto. Só não foi mais forte porque na chicane, quer dizer, foi depois da freada, num momento em que, realmente, num ponto em que o carro não vai tão rápido. Mas tá bem o Berger, esse é jeitão dele mesmo. Tá bem. Bom, e o Berger conseguiu, antes disso, melhorar um pouco em relação a ontem. Ele tirou praticamente meio décimo, pouca coisa, tá com 1:41,242. E está com a 9ª posição. Com isso aí, o Berger, a única coisa que ele pode é esperar o Alesi, ver se o Alesi consegue bom desempenho e dar uma de camarada para emprestar para ele a máquina.
Mas é muito difícil, quase sem chance, porque o Alesi não entrou na pista até agora, exatamente porque também tem problema no seu carro. Então, com 20 minutos de treino, ele entrou na pista. A hora que ele entrar, ele vai ter 40 minutos, 2 jogos para testar. Vai ser difícil dar tempo ainda. Talvez, no finalzinho, nos últimos 5 minutos, talvez o Berger possa andar com o carro do Alesi. No momento, o Berger tem o 9º tempo, quando ele sofreu este acidente que você revê aí. E agora está voltando. Patrese na pista. Passou ali o Alboreto. Patrese tem o 7º tempo. E está na sua 3ª volta. E um momento importante na carreira do italiano Riccardo Patrese. Amanhã ele completa o seu grande prêmio de número 250. Carinhosamente chamado de vovô aqui pelos outros pilotos. Riccardo Patrese amanhã completa 250 grandes prêmios. Uma marca expressiva para esse piloto italiano, Riccardo Patrese. O Patrese, 39 anos de idade. Dá para ele correr ainda muito mais. É o que ele disse que vai fazer. Correu na Fórmula 1 por 7 equipes diferentes. E realmente é um piloto recordista, um número de grandes prêmios que até é difícil de ser igualado. 250. Segundo colocado nessa relação é o Nelson Piquet com 204. Riccardo Patrese, que teve seu melhor desempenho ano passado, quando foi o vice-campeão mundial. Desses 249 que ele já correu, ele conseguiu 6 vitórias. Riccardo Patrese. Situação até agora. Prost não entrou na pista. Continua com a pole em função do tempo de ontem, 1:39.046. Schumacher também não entrou na pista. Continua com o 2º melhor tempo, obtido ontem, 1:39.640. E Senna, o 3º melhor tempo, obtido aqui agora, hoje, com 1:39.682. Senna, que ontem não conseguiu e hoje sim, virando abaixo de 1:40. O 4º melhor tempo, Damon Hill, que também ainda entrou na pista. As duas Williams ainda não entraram na pista para esse último treino oficial. Blundell e Brundle, as Ligiers, continuam com o 5º e 6º tempo. O Alesi não entrou também. Um dos pilotos entre os 10 primeiros melhores tempos. Prost, Schumacher, Hill e Alesi não entraram na pista ainda. E o Jules Ferrand fica olhando aqui os nomes, como que sonhando que uma dessas vagas pode ser dele o ano que vem. Se depender dos elogios da imprensa europeia, ele vai ter. E pode até ser no lugar de um Patrese da vida, que é um dos pilotos controvertidos. A imprensa italiana uma hora critica o Briatore pelo fato de ter contratado o Patrese. Poderia ter contratado um piloto mais promissor e mais futuro na Fórmula 1. Prost, Schumacher e Hill, e ainda vão entrar na pista. Só o Senna, dos 4 primeiros colocados, como disse o Luiz Alfredo, fez a sua primeira tentativa, virou muito bem, conseguiu ganhar 2 posições, mas tem muita briga pela frente ainda, muita água vai rolar. O próprio Damon Hill disse que o treino que ele... Ó, o Hill, agora finalmente na pista. Agora finalmente o Damon Hill na pista, e o Schumacher também já está aí prontinho para entrar. Mas o Hill disse que foi esse treino de ontem, foi o pior que ele fez desde que passou a correr de Fórmula 1. E realmente não andou nada, não conseguiu nem mesmo andar junto com o Schumacher, apesar da grande diferença de motor, o motor Renault e esse motor Ford do Schumacher. O Prost também não se sentiu satisfeito com o carro. O Berger nesse momento chegando no box. E tem carro de socorro na pista, que é exatamente em função da saída da Ferrari. Quer dizer que, olha, essa volta do Hill aí foi mal calculada, mal prevista pela equipe Williams. Mas o Prost disse que não está satisfeito com o carro nada equilibrado. E o Senna, essa aqui é curiosa e interessante a observação do Senna. Ele disse que para melhorar o tempo de hoje, ele só precisava pilotar melhor. Ele sentiu que ontem ele não estava pilotando no seu máximo, na sua linha normal.
não se sentiu à vontade na pista, ou seja, ele não vestiu o carro. Isso é uma expressão de um feeling muito apurado que os pilotos de Fórmula 1 têm. Eles realmente sabem quando não fizeram tudo, porque simplesmente não conseguiram fazer, não deu certo, não era o dia. E isso significa, no caso do Senna, pode significar até um segundo, porque 8 décimos ele já tirou. Nós temos um carro da Williams na pista, exatamente do Damon Hill. Já na primeira parcial, já tira um pouco em relação à parcial do melhor tempo de Prost. Da pole até aqui de Alain Prost. Damon Hill numa volta forte. Você vai acompanhando Damon Hill na sua primeira volta forte hoje. Nós temos 25 minutos de... Vamos à segunda parcial. À direita de Prost, referente à sua melhor volta até aqui a pole. Tirando 3 décimos de segundo. E do Rio, hein? A definição vai ser exatamente no estádio, que é onde o Rio não se dá tão bem. Já teve problema ali o Rio. A expectativa da chegada, tá aí o Damon Hill. Você viu como ele tem problema? Freou muito tarde, teve dificuldade, dominou o carro. Tá na curva. Damon Hill, essa saída. À direita, a pole provisória de Prost. Damon Hill fecha mais 7 décimos. Ele perdeu praticamente 1 segundo no estádio, na parte de baixo. Depois da Fórmula 1, depois do treino, você terá a TV Colosso. Gil de Ferran. Um dos desafios exatamente desse circuito é aquela chegada no estádio. Trocas rápidas, muito freio. Ali é difícil. Ali bate mais forte, hein? O coração. É bastante difícil porque você está chegando ali no Fórmula 1 aproximadamente 330 km por hora e você freia muito forte para toda a parte mista do circuito, onde o carro realmente não tem muita aderência pelo tipo de regulagem aerodinâmica que é requerida por esse circuito. Então é realmente a parte mais complicadinha do circuito, onde é muito fácil errar, como a gente viu o Damon Hill errando agora na entrada do estádio. Olha aí a fera Schumacher. Então, a gente refazendo para você, 2/3 do circuito são tremendos retões com chicanes, mais ou menos no meio deles. E tem 1/3, que é exatamente o último terço de baixa velocidade, que é o estádio, que é onde está o Michael Schumacher. Essa galera da Alemanha vibrar Michael Schumacher. Agora ele abre a volta. Hill faz 1:39.643. Damon Hill 1:39.643. Professor Alain Prost. Damon Hill 1:39.643, que é o melhor tempo de hoje. Mas o melhor tempo ainda é de Alain Prost. Está aí na pista. Senna foi para quarto, depois desse 1:39.643 do Damon Hill. Hill que ontem não conseguiu virar menos de 1:40, já botou Senna no quarto lugar. Prost, Schumacher, Hill, Senna, Blundell e Brundle, os 6 primeiros. Rubinho Barrichello, 17º. Christian Fittipaldi, 19º. Mas o Hill ainda tem muito a melhorar, porque ele não conseguiu ainda tirar o Schumacher da segunda posição. Se bem que a diferença agora é de 3 milésimos. Olha aí. Ele quase que repete o tempo de ontem, Alain Prost. Circuito Mundial de Surf Profissional. Onde? Só podia ser no Esporte Espetacular.
Isso aí, o esporte espetacular começa 1h30 da tarde. A grande atração, grande ídolo esportivo da Alemanha, Michael Schumacher. Ontem já conseguiu a proeza de ficar na frente do Hill. Mas o Damon Hill hoje também fez uma volta forte, está a 3 milésimos do Schumacher. Tirou a viseira. Aí a câmera colocada na frente do carro de Michael Schumacher, que está fazendo a volta do respiro, preparando uma outra forte. Ele está se preparando para uma volta forte. E Alain Prost também. Damon Hill não. E o Schumacher percebeu, deu a chance. E na hora de voltar, Damon Hill está dançando ali na parte de baixo. Evidente que ele estava forte e o Schumacher não. Mas perdeu tempo. Perdeu 1 segundo o Damon Hill. Essa história toda. Você vê o Jean Alesi já na pista e o Damon Hill se aproximando para fechar mais uma volta. Amanhã, 9 horas da manhã, ao vivo para você, o Grande Prêmio da Alemanha. Estaremos juntos. Aliás, amanhã, um domingo especial para você na Globo, hein? 9 da manhã, Fórmula 1, Grande Prêmio da Alemanha, ao vivo. Logo em seguida, 11 da manhã, vôlei de ouro para você. Vôlei de ouro, Brasil e Rússia. Liga Mundial de Vôlei com Kleber Machado, Luiz Fernando Lima. E o Faustão amanhã começa mais cedo, começa 1 da tarde, porque às 5 da tarde, Brasil e Bolívia, eliminatórias da Copa do Mundo ao vivo, direto de La Paz, com Galvão Bueno, Pelé e Arnaldo César Coelho. O Hill até entrou para o boxe. Ele foi tão atrapalhado, foi uma volta tão infeliz aquela. Começou aí, quando ele passou o Schumacher na entrada da chicane, perdeu a tomada, olha onde ele foi parar, já com a traseira toda de lado. Corrigiu, mas perdeu muito tempo. Depois, quando ele ia completar a volta no estádio, ele pegou 2 retardatários à frente e resolveu ir para o boxe. E o Badoer não resolveu, mas foi para proteção. Você viu ali Luca Badoer. E agora vê Alain Prost. Tá voando Alain Prost, hein? Tá no circuito de baixa, na última terça parte do circuito, exatamente no estádio, na parte lenta, onde ele teve um excepcional desempenho ontem. Alain Prost foi o mais rápido nesse trecho. 1:39.046, olha, tá pintando, pintou. 1:38.748. Tira praticamente 3 décimos Alain Prost. Melhora Alain Prost com uma volta abaixo de 1:39. 1:38.748. 1:38.748. Fica Alain Prost com o melhor tempo. Luca Badoer sendo atendido. E o Prost, 1:38.748, fica sendo o único até aqui a virar abaixo de 1:39. Melhor tempo Alain Prost, 1:38.748. O Schumacher, 1:39.640. Hill, 1:39.643. Senna, 1:39.682. Blundell e Brundle, 5º e 6º. Schumacher foi pro boxe. E o Senna tá na luta. É esquisito o Schumacher não ter conseguido nem mesmo repetir o treino de ontem, o tempo de ontem, hein? O 1:39.640 de ontem. Ele virou sempre acima de 1:40 e foi para o boxe. Quer dizer, esse jogo de pneu tá perdido. E Senna na pista. Na parte de baixo a gente viu as ondulações como realmente atrapalham. Não fossem só as dificuldades naturais desse pedaço. Esse trecho da floresta, o Senna destacava ontem, que é outro desafio, porque sai de um trecho seco para um trecho de umidade, mantida essa umidade pela floresta. Foi invadida por aquele pedaço do circuito.
Ayrton Senna do Brasil. Ele tem até aqui quarto melhor tempo. Vamos ver nessa última parcial, na segunda parcial. Como é que está Ayrton Senna? Ele está a 4 centésimos de Damon Hill. Na parte de baixa, chega a usar a segunda, a terceira. À direita, o melhor tempo de Prost, 1:38.748. Senna fecha, 1:40.982. 1:40.982. Mas pode ser essa a volta dele. Essa deve ser a volta melhor desse jogo de pneus do Senna. Exatamente o que ele estava preparando é para fazer essa volta. Você vê aí. Prost e Schumacher, o Prost único na casa de 38. Damon Hill, Ayrton Senna, que falta pouco para pegar o Hill. Mark Blundell, Martin Brundle, Ricardo Patrese e Augusto Suzuki. Koisberger, Alesi, Warwick, Andretti, Herbert, Vendringer, Zanardi e Comas. No momento, o Barrichello é o 17º e o Christian Fittipaldi é o 19º. Duas gêmeas brasileiras representam o Brasil no Mundial de Soco de Peito. Para você conhecer, se liga no Esporte Espetacular. Hoje, 1:30 da tarde. JJ Leto. JJ Leto está com o 18º tempo. Ele está exatamente entre o Rubinho, que tem o 17º, e o Christian, 19º. Christian não conseguiu melhorar em relação a ontem. O Leto melhorou. Tirou praticamente 8 décimos de ontem para hoje. Rubinho também melhorou um pouco. Tirou 1 décimo, 2 décimos. Mas Christian Fittipaldi ainda não. Agora é um bom momento para entrar na pista. Nós temos só 5 carros. Um deles, Ayrton Senna. Mas de novo na casa de 1:40.8. Depois do treino da Fórmula 1, você vai assistir a TV Colosso. JJ Leto. Brundle volta para a pista. Nessa segunda parcial aí você vê, dá para avaliar a enorme distância. 3,5 segundos entre a parcial de Prost e a de JJ Leto. Martin Brundle. Voltou na pista. Voltou, tá aí. Na volta de aquecimento. Martin Brundle. Ontem, dos 6 melhores tempos, 4 com motores Renault. Um deles está aí, exatamente de Martin Brundle. Brundle ontem foi superado pelo Blundell, seu companheiro de equipe. Blundell foi mais rápido, 6 décimos de segundo, em relação ao seu companheiro de equipe. Você vê aí o Martin Brundle. Segunda parcial, 2 segundos, 316 milésimos a mais que a parcial de Prost. É muito. É maior do que a diferença dos tempos de ontem. Do Martin Brundle para o Alain Prost. E aí Ayrton Senna. A última volta dele. A volta do respiro na casa de 1:40.848. Senna até aqui. Com um bom tempo de hoje. Quando ele virou abaixo de 1:40. Está com o 4º melhor tempo. 1:39.682. Foi pro box. E de todos os pilotos de ontem já entraram hoje. Tem nenhum piloto que ficou no box. Christian está com o 19º tempo. 1:42.658 de ontem. Hoje ele foi 1,4 mais lento. Christian que vem tendo problemas
de câmbio principalmente, de freio ele teve ontem. E o Martin Brundle não. O Martin Brundle está com o Renault, a Ligier está bem, está em alto astral a Ligier. E Martin Brundle está numa briga caseira, ele tem o 6º metro. E o seu companheiro de equipe, Blundell, o 5º melhor tempo. Eles estão 1 segundo distantes de Senna, o 4º colocado. Dos 26 pilotos que estão na pista, 13 já melhoraram o tempo em relação a ontem e 13 não melhoraram. Infelizmente, entre esses 13 que não melhoraram está Christian Fittipaldi, que está com um rendimento muito ruim em relação a ontem. Muito ruim mesmo. Foi o que mais perdeu tempo em relação ao do primeiro tempo. Você acompanha Martin Brundle. Para que você possa avaliar, ontem o Martin Brundle virou 1:40.9. A melhor dele hoje foi 1:41.1. E você vê como no caso do Christian, realmente é a equipe Minardi que perdeu o rumo aqui, porque ontem Fittipaldi virou 42.658, o Martini 42.786. O Pierluigi Martini é o companheiro do Christian. Hoje, o Christian virou 44.05 e o Martini 43.35. Quer dizer, os dois carros estão com tempos bem piores que os de ontem. Um enduro muito louco em Criciúma. Centenas de motoqueiros saem à procura do abominável Homem das Neves. Isso. E muito mais no Esporte Espetacular. Hoje, 1:30 da tarde. Michele Alboreto, último colocado, 26º tempo. Michele Alboreto. Prost o primeiro, Schumacher, Hill, Senna, Brundle. Depois o 7º, Patrese, que também não foi bem, não se deu bem hoje. Suzuki bem, mantendo a média, sendo uma surpresa. 8º tempo para Aguri Suzuki e a Footwork número 10. Berger, Alesi, Warwick, Andretti. 12º tempo para o Andretti, que entrou na pista agora. Herbert é o 13º, Wendlinger, Zanardi, Comas, Rubinho Barrichello do Brasil, 17º. Rubinho melhorou um pouco. KJ Leto, 18º, Christian Fittipaldi, o 19º, Pierluigi Martini, o 20º. Para completar, De Césares, Aliot, Luca Badoer, você viu que bateu ali. Putsen, Katayama e o Alboreto está aí. O Alboreto melhorou um pouco, mas está realmente lento, virando 1:44.2. Pior tempo dos 26 e mais ou menos o tempo do Christian hoje. Quer dizer, de ontem para hoje, a Minardi resolveu não resolver. Isso acontece, os pilotos se reúnem com os técnicos, os engenheiros, discutem todas as possibilidades, arriscam, escolhem uma e, no caso da Minardi, não deu certo. Por isso os dois estão no box tentando mudar. Vamos ver se dá tempo ainda. O Butsen é o 24º tempo. O Rubinho está bem melhor que ele. E aí no detalhe, você vê Yukio Katayama. Olha como salta. E aí na retomada, às vezes dá uma fritada. E é nesse salto que perde aderência, perde velocidade, perde rendimento. Esse é Butsen. Butsen com o 23º tempo. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubinho, 17º. A fritada acontece exatamente no momento da freada em cima dos bumps. Então quando a roda sai, o piloto está freando, ela trava. Quando ela voltar, ela vai voltar estática. E aí dá aquela fritada no chão, ele tem a tirar o pé do freio. Olha o Schumacher agora se preparando para a sua última chance, o Schumacher, mas deve estar decepcionado porque nessa primeira não deu. Ele deu várias voltas e virou sempre acima de 1:40. Aí Damon Hill. Damon Hill melhorou muito hoje. Conseguiu até aqui até a terceira posição, o terceiro melhor tempo. Ele que está 20 milésimos, 40 milésimos mais rápido que Senna, que é o 4º. Prost, Schumacher, Hill, Senna, Blundell e Brundle. Tem uma estatística interessante de treinos que a FOCA distribuiu.
que é exatamente o comportamento, o rendimento que cada piloto consegue em relação ao seu companheiro de equipe. Então, não chega a ser uma disputa, comparação entre os pilotos de cada equipe. No caso de Senna e Andretti, por exemplo, em 9 treinos realizados até o último grande prêmio, que foi o da Inglaterra, Senna fez 9-0 em cima do Andretti. O Prost e Hill, a contagem é 8-1. Você lembra que o Hill tirou a pole position do Prost no grande prêmio da França. Schumacher e Patrese se repete aquele resultado do Senna e Andretti, 9-0. Berger e Alesi é 6-3 para o Alesi, aí a coisa um pouquinho mais disputada. No caso do Christian Fittipaldi, quando ele tinha como companheiro o Fabrizio Barbazza, foi uma barbada, né? De 8-0. Agora ele tem o Pierluigi Martini, que é um piloto já com 88 grandes prêmios, e ele já está 1-0 em relação a Silverstone. Se ele ganhar aqui, já fica 2-0. E o Barrichello correu com o Ivan Capelli, fez 2-0, e com o Butsen 7-0. Último treino oficial, você vai junto com Damon Hill. A definição do grid largada para o Grande Prêmio da Alemanha, que acontece amanhã e que terá transmissão ao vivo na Globo. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio da Alemanha. E às 11 da manhã, vôlei de ouro ao vivo para você, direto do Ibirapuera, ginásio Geraldo José de Almeida, Brasil e Rússia. É a Liga Mundial de Vôlei. Kleber Machado e Luiz Fernando Lima. E às 5 da tarde, tem Brasil. É por causa disso, o Faustão entra às 1 da tarde. Às 5, Brasil e Bolívia, ao vivo, direto de La Paz. O Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Galvão Bueno, Pelé e Arnaldo César Coelho. Depois do treino, você sabe, você vai assistir a TV Colosso. De novo, junto com o Damon Hill, exatamente na curva do estádio. Uma curva em segunda. Aí a terceira deu para você ouvir a mudança. Quarta. Quinta. Sexta. Tem o Rio nessa. 1:39.283. 1:39.283. Rio supera Schumacher e faz companhia a Prost na primeira fila. Segundo melhor tempo, Damon Hill. 1:39.283. E foi exatamente quando a gente pôde acompanhar ao lado dele o bom desempenho exatamente na parte baixa, de baixa velocidade, a parte mais travada. Damon Hill teve um ótimo rendimento ali e, em consequência, conseguiu 1:39.3, 1:39.283, que lhe dá o segundo melhor tempo até aqui, botando o Schumacher em terceiro lugar. Você percebeu que o Hill já entrou no estádio usando tudo que tinha direito, andando realmente no limite da pista, pegando zebra dos dois lados, e finalmente ele consegue superar o tempo do Schumacher. Mas o Schumacher volta à pista, disposto a tudo e ajudado por essa torcida. Realmente, cada vez que o Schumacher passa na frente da torcida, levanta todo mundo. Ele pode ter aberto uma volta forte. Ele virou 1:40 no anterior. E agora você vê no detalhe o carro do Schumacher, a suspensão funcionando, a aderência. Mas saltou, hein? Deu um salto, mas a recuperação, a resposta na suspensão inteligente é muito mais rápida. E ela já ajusta logo o carro, já ajusta logo, dá a máxima aderência nos 4 pneus, e é isso que dá um excepcional rendimento para as feras, as super máquinas da Fórmula 1. O salto é o salto, é inevitável para qualquer tipo de carro. Mas você vê o funcionamento da suspensão ativa, que tem como função principal o quê? Manter em qualquer circunstância a mesma altura do carro em relação ao solo. Essa que é a grande vantagem da suspensão ativa, porque a variação dessa altura é que faz com que o rendimento mude. Então o carro perca a aderência em algumas circunstâncias. Michael Schumacher. Uma volta forte do Hill, ele foi para o terceiro. Prost, Hill, Schumacher, Senna, Blundell e Brundle, os 6 primeiros. Rubinho é o 17º, Christian o 19º. E Damon Hill está de novo.
Vai para a última cartada Damon Hill. Segundo jogo de pneus. Nessa primeira parcial a gente vê que ele ainda está mais lento. Como ele entra forte, usando o limite. Aí Damon Hill, até aqui o segundo melhor tempo. Veja nesse trecho do estádio, no trecho lento, como ele está mais equilibrado que nas voltas anteriores. Usa o limite, veja o traçado dele nos limites, de um lado e de outro da pista. Aí a curva e a reta de chegada. Vamos ver essa volta dele. 1:39.358. Volta forte, uma volta fortíssima e pinta de volta super forte na sequência. Vamos ver se o pneu aguenta, né? Porque nessa volta ele já andou forte, realmente andou 1/10 acima do tempo que foi o seu melhor até agora e provisoriamente a segunda posição no grid. As atenções para Damon Hill. Nós temos 51 minutos de treino oficial. O último treino, o que define o grid de largada para o Grande Prêmio da Alemanha. De qualquer forma, Luiz Alfredo, o rendimento dos carros Williams é bem inferior ao do ano passado. Você vê com esse tempo que o Prost tem, 38,7, que é meio segundo acima do Damon Hill, ele no ano passado estaria largando apenas em terceiro lugar, porque ele fica abaixo do tempo do pole, que é o que foi o Nigel Mansell, e também no tempo do Riccardo Patrese, que era o segundo piloto da Williams, que virou 38,3. A pole do Mansell, 37,960. Vamos ver agora ele chegando no estádio. Olha aí, o momento de redução, a freada. Ele usa no limite, vai de um lado para o outro. Aí extrapolou um pouco, recuperou, equilibrou. Outra curva fechada, vai reduzindo. Aí é o trecho de segunda, de terceira, de quarta. Usa a troca rápida de marchas, precisa ser precisa. Damon Hill tenta a sua última grande volta. À direita você tem o tempo de Prost. O desafio é de Hill, a luta com ele. Reta de chegada um pouco acima, 1:38.905, 157 milésimos a mais que Alain Prost. Fica com o segundo melhor tempo, Damon Hill. No detalhe para você, super slow, olha como a reação rápida. Deu o salto, a suspensão ativa, trabalhou de novo, você viu ali na direita? Trouxe o pneu para o chão. Regulou, voltou àquela distância em relação ao solo. E essa resposta rápida, quanto mais rápida, evidente, mais tempo ganha, mais rendimento na retomada de velocidade. E finalmente garantiu essa segunda posição, porque ele ficou 0,2 atrás, menos até de 0,2 atrás do Alain Prost. Porque o Schumacher, primeiro que o Schumacher está agora 0,7 atrás. Segundo, não se encontrou com o carro hoje. A equipe não encontrou a melhor regulagem. Olha, tá aí ainda ele, e faltando apenas 7 minutos de treino, tá aí o Schumacher se preparando para o segundo jogo de pneus. Vai ter que dar o que sabe, o que não sabe, para tentar um melhor tempo, mas vai ser difícil agora ele recuperar esse do Rio. A gente estava falando agora há pouco em comparação com os tempos obtidos no ano passado. Então falamos do Prost, que foi inferior, o tempo dele é pior do que o de Patrese e de Mansell no ano passado. E vamos ver o caso de Senna. Senna virou até agora a melhor volta, 39.682. No ano passado, ele largou aqui em terceiro, virou 39.106. Virou meio segundo mais rápido. O caso do Berger no Vale, que era a McLaren, largou em quarto. O Alesi com a Ferrari virou 40.9. Este ano, o Alesi está em 41.3. Quer dizer, realmente tem uma diferença geral aí, e na casa de meio segundo, um pouquinho abaixo, para todos os carros. E sai o Schumacher para a pista. Michael Andretti voltando na pista também. Está na volta forte dele. Rubinho voltando na pista também. Damon Hill com seu segundo jogo de pneus na 11ª volta, já virou 1:40.4. Pode tentar ainda uma última. Damon Hill. Aí Michael Andretti. Está até agora com 12º tempo de Michael Andretti.
talvez a grande decepção da Fórmula 1 esse ano, o norte-americano Michael Andretti. E uma vaga sonhada por muitos pilotos brasileiros, inclusive. Olha, na comparação da parcial, já está bem acima de Prost. Ele tem o 12º tempo até aqui, Michael Andretti, companheiro de equipe de Ayrton Senna. O implacável Sapo Joe continua infernizando a vida da seleção brasileira. Se preparem na paz para o jogo de amanhã contra a Bolívia. Para você, do Esporte Espetacular, que começa às 1h30 da tarde. O nome do Andretti, Luiz Alfredo, é citado até nas conversas aqui na Fórmula 1, quando se discute se a retirada dessa ajuda eletrônica à pilotagem é boa ou é ruim. Se ela realmente, se essa ajuda que os pilotos sentem é o que faz a diferença entre o bom e o mau piloto. E no caso, isso ninguém chega a nenhuma conclusão, porque da mesma forma como ela ajuda uma pilotagem, ela cria para cada piloto tantas opções, tanto trabalho a mais para lidar com toda essa eletrônica, que também o piloto precisa ser gênio nessa parte também. E é o caso, por exemplo, você chega-se ao nome de Andretti. O Andretti, com toda essa ajuda eletrônica, e principalmente de uma equipe como a McLaren, não se encontra no carro. Por quê? Exatamente porque não sabe interpretar toda essa parte eletrônica que o piloto precisa interpretar para ajustar melhor o carro. Então é aí que ele não consegue realmente, na Fórmula 1, realizar o que ele realizava na Fórmula 1. Olha o Brundle, ele melhorou em relação a ontem. Primeira volta boa do Martin Brundle. Ele melhorou um pouquinho, melhorou 1/10 de segundo em relação a ontem, mas permanece com o 6º tempo. Ele está 7 décimos mais lento que seu companheiro de equipe, Blundell. E o Schumacher agora é que vai à luta. Quer dizer, na realidade ele foi e voltou. Deve ter sentido alguma diferença de ajuste, muito expressiva essa diferença. Voltou, porque sabe que agora é o momento. E depois do treino da Fórmula 1, você sabe, você vai assistir TV Colosso. O problema de Schumacher, ele não está conseguindo resolver realmente, porque ele saiu para sua última tentativa e teve que voltar para o box na volta de aquecimento. Tanto que você vê que não tem mais nem aquele selo dos pneus novos, que já gastou naquela volta de aquecimento. Quer dizer, agora ele vai ter que reaquecer o pneu, mas com o pneu já mais gasto. E é uma pista de 7 km, não é uma pista de 4,5, 5 km como é o normal. Abaixo de 1,39 apenas as Williams. 1,38,748 Prost. 1,38,905 Damon Hill. Na casa de 1,39 só Schumacher, que você vê aí, e Ayrton Senna. Schumacher com o tempo de ontem, 1,39,640. E Senna com o tempo de hoje, 1,39,682. Depois na casa de 1,40 as duas Ligier, de Blundell, o 5º, e Brundle, o 6º melhor tempo. Aí na casa de 41 nós temos o Patrese, Suzuki, Alesi. Enquanto você vai acompanhando agora, onde está escrito Gang, é a marcha, está na 4ª, mudou para a 5ª. À esquerda, você vê, está pisando o pé embaixo. À direita é o giro do motor, está na casa de 12 mil giros. E a velocidade, veja como ele reduziu na chegada. Aí o circuito já no estádio, engatou a primeira, olha, fez a primeira. Alguns fazendo essa curva do motódromo em primeira, segunda. Olha a velocidade crescendo. Tirou para mudar, segurou. Agora pé embaixo, giro, vai subindo na casa de 9,5, 10, 11, 12, 13. E Schumacher cruza. Você acompanhou a preparação. Como o Schumacher abriu a volta forte, a preparação é exatamente ali na parte do estádio, no último trecho, o trecho mais forte. Ele já abriu a volta, chegando na reta, pé embaixo. E o Prost, 1,39,165. Então na casa de 1,41, Patrese, Suzuki, Berger, Alesi e hoje o Warwick. Na casa de 1,42, Andretti melhorando, hein? Andretti melhorando, subiu, 12º. Herbert, Wendlinger, esses dois também na casa de 1,41, ainda na casa de 1,41, Wendlinger. Quer dizer, só na casa de 42
realmente Rubinho Barrichello, que é o 17º tempo. Então na casa de 1,41 nós temos do 7º ao 16º melhores tempos, todos na casa de 1,41. Depois o 17º Rubinho Barrichello, já na casa de 1,42. De novo Schumacher. Olha, você vai acompanhando a marcha, a segunda marcha, a redução à primeira. Ele esticou bem essa primeira, hein? Segunda, já 240 por hora. À esquerda você vê quanto ele pisa ou não. O Schumacher na volta forte dele. Aí cruzando o Schumacher. 1,40,034. Não conseguiu virar abaixo de 1,40 até agora, Michael Schumacher. Os melhores momentos do treino, os perigos da pista, as chances dos brasileiros no Grande Prêmio da Alemanha, você confere hoje, 1h30 da tarde, no Esporte Espetacular. Daqui a pouco, TV Colosso. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Blundell e Brundle. Você vê Alain Prost. O Senna supera o Michael Schumacher fazendo 39,616. E o Schumacher, agora a sua chance de lutar de novo com o Senna, exatamente, Luiz Alfredo, aquela luta que você previu entre Senna e Schumacher. O Senna conseguiu agora esse melhor tempo e o Schumacher tá... Só que para o Senna acabou e o Schumacher está na pista. Senna fez uma excepcional volta, não acompanhada pela TV alemã, de 1,39,616. 1,39, a 10ª volta de Ayrton Senna no treino, 1,39,616, que lhe dá o terceiro melhor tempo. E agora o desafio fica para o alemão Michael Schumacher. Schumacher que ainda não conseguiu virar abaixo de 1,40. O desafio de Senna lançado, ele fez 1,39,616, tem o terceiro melhor tempo. E agora você acompanha Michael Schumacher. Ali o esforço na cabeça, tanto que os capacetes hoje, tecnologia, olha como ele controlou o carro difícil, tá mandando ver nessa. 1,39,580, 1,39,580, volta para o terceiro lugar o Schumacher. Ele foi 3 centésimos mais rápido que Senna na última volta. O delírio aqui da galera alemã, com esses 3 centésimos suficientes para que Michael Schumacher recuperasse o terceiro tempo. No detalhe para você, como funcionou a suspensão ativa da Benetton de Michael Schumacher, que vibra. Agora ele faz a festa, saúda a galera, a vibração, porque ele recuperou o terceiro melhor tempo. E a definição com Prost e Hill na primeira fila, Schumacher e Senna na segunda, as Ligier na terceira fila. A festa da torcida alemã com seu grande ídolo, Michael Schumacher. Foi na sua última tentativa, o Prost aí também voltando para o boxe, já na balança. Foi a última tentativa do Schumacher, o Senna já tinha encerrado, os dois com 11 voltas, 12 se completam, 12 é o limite. As 12 se completam agora na entrada do boxe, então fica com as duas Williams na primeira fila, as duas, os dois estão sempre lutando pela terceira colocação, Schumacher e Senna. Schumacher em terceiro, Senna em quarto, e as duas Ligier em quinto e sexto lugares. Realmente muito bom o rendimento de Schumacher, que passou todo o treino apanhando do carro, a equipe apanhou do carro, só conseguiu nessa última volta. E excepcional do Senna, que era aquilo que ele falou, né? Ele precisava ele mesmo melhorar e conseguiu, e está largando numa posição consideravelmente boa, porque é a segunda fila nessa pista de Hockenheim. O Prost, que aí você vê, é o pole position mais uma vez, e o Senna tem condições de fazer uma boa corrida, ele e o Schumacher. E o desafio, uma situação pior para o Prost, porque o Prost larga na frente do Schumacher e o Hill larga na frente do Senna, uma posição melhor para o Senna do que para o Schumacher. Na largada amanhã, 9 da manhã, do Grande Prêmio da Alemanha. A festa neste final, com aquela volta maravilhosa do Schumacher, ele conseguiu ser 3 centésimos mais rápido que o Senna, faz a festa da galera da Alemanha. Bom, amanhã, 9 da manhã, nós ao vivo estaremos juntos com o Grande Prêmio da Alemanha, que fica definido o grid com Prost,
Rio na primeira fila, Schumacher e Senna na segunda, Blundell e Brundle na terceira fila. Depois Patrese e Suzuki, Berger Alesi, Warwick Andretti, Herbert Wendlinger, Zanardi Comas, 17º tempo para Rubinho Barrichello, J.J. Leto, De Césares, 20º tempo para Christian Fittipaldi, depois Katayama, Martini, Aliot, Putsen, Paduer e Alboreto. Agora, na sequência, você vê os 8 primeiros